Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 8 vereadores presentes, 8 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, que a leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada, 60ª sessão ordinária de 11 de maio de 2010. Projeto de lei complementar número 908/2010, do vereador Silvermani, que altera a Lei de Zonamento e Ocupação de Solo para prever nos polos geradores de tráfego faixas de aceleração e desaceleração. Projeto de lei número 10.622/2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê precedência do idoso nos procedimentos administrativos. Projeto de lei número 10.623/2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei número 7.331/2009, para em Lan House prever adaptações para o deficiente visual. Projeto de lei número 10.624/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que veda discriminação sexual na forma que especifica. Projeto de lei número 10.625/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê o programa de conscientização e combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Projeto de lei número 10.626/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê lixeiras nos pontos de ônibus e de táxi. Projeto de lei número 10.627/2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei número 5.654 de 2001 para prever cota de vagas para motociclistas nas áreas de estacionamento rotativo. Projeto de lei número 10.628/2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê nos ônibus oferecimento ao passageiro de álcool gel antisséptico. Projeto de lei número 10.629/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê nos ônibus cotas de assento para passageiros obesos. Projeto de lei número 10.630/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige pratos para diabéticos nos cardápios de restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. Projeto de lei número 10.631/2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige lixeiras para uso público na frente dos estabelecimentos que especifica. Projeto de lei número 10.632/2010, prefeito Miguel Haddad, que autoriza a subvenção social no exercício de 2010. Projeto de lei número 10.633 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado através da Secretaria de Economia e Planejamento para repasse financeiro para implantação de coberturas de quadras poliesportivas em complexos de Vila Anhembi e Morada das Vinhas. Projeto de lei número 10.634/2010, prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado através da Secretaria de Economia e Planejamento da reforma do complexo Nilo Avelino Macedo. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores interessados.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria nessa manhã de deixar registrado a presença de Daniel Leão e o Jurandir também estão aqui acompanhando os trabalhos legislativos desde o início. Obrigado, senhor presidente. Registrar a presença, então, do Daniel Leão e o Jurandir. Muito bem. Da Hortolândia. Tendo a ata da 60ª sessão ordinária realizada em 4 de maio de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, mantém o fornecimento de energia elétrica domiciliar no caso do consumidor em débito que dela dependa para tratamento médico. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594 de 2010 está em discussão. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. E a tem, vereador. Um minuto, vereador José Dias. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Só pedir que, com pesar, né, tivemos uma notícia que nessa madrugada faleceu Ari Castro Nunes, o pai do presidente do PTB, Ari Castro Nunes Filho. Então, deixar também registrado e dedicar essa sessão em nome do Ari Castro Nunes. Então, nós iremos dedicar a sessão de hoje ao Ari Castro Nunes. É o pai do Arizinho, do Ari Castro Nunes Filho, ok? Então, a sessão está dedicada a Ari Castro Nunes. Por gentileza, vereador Zé Dias, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma terça-feira, e o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594/2010, de autoria deste vereador, que mantém o fornecimento de energia elétrica domiciliar no caso do consumidor em débito que dela dependa para tratamento médico. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei é um projeto interessante e nós sabemos da dificuldade dessas pessoas ou dessas famílias que se encontram nas condições que nós citamos. E o objetivo desse projeto de lei é evitar que as concessionárias e permissionárias prestadoras do serviço público de energia elétrica faça a suspensão do fornecimento de energia àqueles mais necessitados. Ou seja, uma pequena parcela da população que é carente e possui graves problemas de saúde e necessitam de um tratamento domiciliar que complemente o hospitalar.
E sabemos também que o Poder Judiciário, em algumas situações, ao sequer questionado, tem concedido liminares para os que solicitam a permanência de fornecimento de energia, mesmo com débito existente e comprovado com a concessionária ou permissionária. Então, senhores presidentes, senhores vereadores, nós temos também, e ocorre com muitas vezes, a família consegue a doação dos aparelhos através de campanhas, mas depois a família não consegue pagar a conta de energia elétrica. E sabemos, senhor presidente, também, que justo seria criar o cidadão que não precisasse recorrer ao tratamento domiciliar, mas, já que é necessário fazê-lo, seria conveniente que as concessionárias ou permissionárias aliviassem o duro custo para o tratamento médico hospitalar. Existem também o caso de pessoas diabéticas que necessitam manter sobre refrigeração suas insulinas. Desta forma, essa proposição é baseada nos anseios de uma pequena parcela da comunidade que sofre com sérios e graves problemas de saúde. Portanto, espero o apoio dos demais pares desta casa para que possa esse projeto tramitá-la nesta casa. E tem muito mais, senhor presidente. Nós sabemos das dificuldades no qual nós citamos aqui, dessas famílias, dessas pessoas que se encontram nas condições dessas empresas no qual elas simplesmente, talvez um aviso de 15 dias o máximo, e aí está tirando o fornecimento de energia elétrica dessas famílias que realmente precisam de condições de um trabalho social dessas empresas. Pessoas que mantêm muitos e muitos anos pagando seus débitos, pagando suas contas, mesmo quando tem um intervalo de necessidade, principalmente na doença, talvez ele não tenha, assim, um atendimento especial, talvez de um serviço social também, por essas empresas que, através de seus fornecimentos, deixam essas pessoas em condições difíceis. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594, de 2010. Vamos colocar, então, em votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594, de 2010. O vereador Zé Dias mantém o fornecimento de energia elétrica domiciliar, no caso do consumidor em débito que dela dependa para tratamento médico. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 votos contrários, está mantido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.594 de 2010, do vereador Zé Dias, que mantém o fornecimento de energia elétrica domiciliar, no caso do consumidor em débito que dela dependa para tratamento médico. Portanto, mantido o parecer contrário. Próximo item é o projeto de lei 10.618 de 2010. Senhor Prefeito Miguel Haddad. Autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Economia e Planejamento para repasse financeiro para a construção de galerias pluviais. Projeto de lei 10.618 de 2010 está em discussão. Em votação.
Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.618 de 2010, do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Economia e Planejamento para repasse financeiro para a construção de galerias pluviais. Portanto, aprovado, senhores. Próximo item é o projeto... De ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Eu queria apenas justificar e esclarecer, em especial o jornal Bom Dia, que coloca uma nota, que a minha ausência ontem aqui, no dia da vitória, fosse programa de agenda. Não, não foi programa de agenda, não. Mandei os assessores aqui. Eu dou aula na faculdade Anchieta e ontem foi um dia de prova. Eu não pude nem justificar a minha ausência aqui, tive que chegar bem às 7 horas lá no horário para aplicar a prova. Então, apenas para esclarecer os demais colegas e a imprensa que sequer liga para perguntar por que a gente esteve ausente. Ok, senhor presidente? Muito obrigado. Vossa Excelência me comunicou à tarde que talvez não viria, por questão da responsabilidade assumida na faculdade, né, vereador? Mas é dessa forma mesmo, vereador. Questão de ordem. Homem público está sujeito a esse tipo de coisa, pode ter certeza, vereador. Questão de ordem, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma justificativa pelo meu atraso, tendo em vista até que, não sei se foi feita ou não uma solicitação para que essa sessão aqui fosse dedicada ao senhor Feri Sada, né, pai do vereador Ivan Sada e de um grande amigo meu, né, o Paulo Sada, de Várzea Paulista. Eu tive no velório agora, me despedindo do senhor Férez, uma pessoa por quem eu tinha um carinho, um respeito muito grande pela dedicação de vida desse cidadão da cidade de Várzea, senhor presidente. Então, daí o motivo do atraso deste vereador na manhã de hoje. Tudo bem, vereador. Então, mandar aí nossos pêsames, né, ao Paulinho Sada e ao Ivan Sada. E, diga-se de passagem, vereador, há alguns meses perdeu a mãe também, né? Há uns 2 meses atrás. Isso mesmo. Bem, próximo item é são os projetos de lei de denominação. O primeiro deles, o projeto de lei 10.479, da vereadora Ana Tonelli, denomina Rua Milton José Begiato, a Rua 1 do loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. Projeto de lei 10.494, 2009, da vereadora Ana Tonelli, denomina a Rua Regina Anésio Begiato, a Rua 4 do loteamento Portal do Sol, Jardim Tarumã. E o projeto de lei 10.597, 2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina a Praça Josefa Barbosa Ferraz, área pública situada na Avenida Presbítero Manuel Antônio Dias Filho, no Parque Residencial Jundiaí. Os projetos de lei de denominação estão em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.597, de autoria deste vereador, denomina a Praça Josefa Barbosa Ferraz, área pública situada na Avenida Presbítero Manuel Antônio Dias Filho, Parque Residencial Jundiaí. Eu quero dizer também, senhor presidente, senhores vereadores, aqui também nós temos aqui 2 projetos de lei da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli, também de denominação, Rua Milton José Begiato, a Rua 1 do loteamento Portal do Sol, Jardim Tarumã. E nós temos aqui também o projeto de lei da vereadora Ana Vicentina Tonelli, que denomina a Rua Regina Anésio Begiato, a Rua 4 do loteamento Portal do Sol, Jardim Tarumã. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, são projetos de lei de denominação e nós honramos com essas homenagens que realmente a nossa cidade ela é querida por determinações e essas são iniciadas pela Câmara Municipal desta cidade.
nome complemento Josefa Barbosa Ferraz, o nascimento da data 28 do 8 de 1932, Porteirinha, Estado de Minas Gerais. Falecimento 10 de 6 de 2006, local Jundiaí, Estado de São Paulo. E a filiação do pai, José Barbosa e Clementina Barbosa. Nascida em 20 de 8 de 1932, na cidade de Porteirinha, Minas Gerais, sendo que, aos 12 anos de idade, acompanhou sua irmã e seu cunhado. Vieram para Bauru, São Paulo. Em Bauru trabalhavam na lavoura para o sustento da família. Em 1961, veio para Jundiaí, no bairro do Jardim, Novo Horizonte, mais conhecido como Varjão, dando continuidade a serviços braçais na lavoura, sendo que aos 15 anos conheceu o senhor Sebastião Ferro, que juntos constituíram família desta união estável. Tiveram 5 filhos, tendo que se desdobrar, principalmente na época da colheita da uva, pois cuidar dos filhos e ajudar o marido não era nada fácil, mas mulher determinada que era, nunca deixou o cansaço lhe abater. Mulher de fibra, que só passava energia positiva para todos que lhe procurava, pois foram um dos pioneiros neste bairro, superando todo tipo de dificuldades que o bairro oferecia, sem infraestrutura nenhuma, condições às vezes desumanas para as pessoas tão humildes que só queriam necessário, pois se tinham uma pequena sobra, ajudava aqueles que acabavam de chegar. Sendo que o pior, senhor presidente, seus vereadores, nem sonhavam que aconteceria tão rápido, pois seu marido vinha a falecer, quase derrubando esta fortaleza que era Dona Zefa. No entanto, como havia dado boa criação a seus filhos para que fossem pessoas de bem, ajudaram a mãe a levantar-se, continuaram seu caminho e com muito amor e união da família. E em 2003, já cansada pelo trabalho braçal, que exerceu a maior parte de sua vida, sendo físico e mental, não suporta tamanha carga. Acolheu em seu lar, em seus filhos, então cuidaram desta, mas infelizmente ficou acamada por uns 3 anos, vindo falecer, deixando apenas a figura daquela mulher, que tão acolhedora que era, também um exemplo de humildade, não é sinônimo de desespero e sim vitórias. Sua filha que tanto amava, gostaria que essa homenagem fosse prestada à sua mãe, representante da família do informante, Maria Aparecida Ferraz, estrada do municipal do Varjão. Senhor presidente, senhores vereadores, é interessante essas homenagens para nossa cidade que hoje é um cartão postal deste país, com certeza, uma cidade acolhedora, uma cidade que nós temos, assim, uma condições de vida, de qualidade, e também a gente sabe que aqui é o lugar que realmente a população mais carente tem um carinho especial por aquilo que realmente eles recebem no dia a dia. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. A palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, com a audiência, com a presença aqui nesta Casa de Leis, e aquelas que nos ouvirão hoje à noite. Temos 2 projetos de lei de denominação, um deles, Rua Milton José Begiato, a Rua 1, do loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. E o outro,
que denomina a Rua Regina Anésio Begiato, a Rua 4 do loteamento Portal do Sol, no mesmo Jardim Tarumã. Trata-se de um casal, fato não tão corriqueiro, eu acho que é um fato raro aqui nesta Casa de Leis. O Milton José Begiato nasceu na cidade de Capivari, num 28 de janeiro de 31. Seus pais, Antônio Begiato e Maria Luísa Tebon, cursou o primário intermediário apenas. Mudou-se para a cidade de Jundiaí, mais precisamente no bairro da Vila Rami, onde iniciou seu trabalho na Vigorelli e depois na empresa Sidamar, onde se realizou como chefe da seção de serviços gerais. Era um profissional exemplar, bom carpinteiro, marceneiro, pintor, eletricista e pedreiro. Na empresa ajudou a ampliação e o acompanhamento do crescimento físico dela. Casou-se com Regina Anésio no dia 17 de janeiro de 1953, na cidade de Mombuca, e tiveram 12 filhos. Miltinho faleceu com apenas uma semana de vida. Seus outros filhos, o Osvaldo, advogado, poeta, o Alfredo, administrador, a Sônia, comerciante, o Nivaldo, metalúrgico, o Luiz Bernardo, engenheiro, a Cecília Maria, fundadora da comunidade Neftai, que trabalha com dependentes químicos, o João Carlos, administrador, a Ângela, bióloga, o Gilberto, contador, o Nilson, também administrador, e a Regina Lúcia, trabalhando como caixa. Na Vila Rami era um homem respeitado e admirado, frequentador assíduo lá do Santuário Nossa Senhora Aparecida, o qual ajudou a construir e a reformar. Morava na rua São Francisco de Sales, foi catequista, ministro, liderava todos os grupos de orações daquele bairro. Era congregado mariano, homem correto, de um caráter inquestionável. Ele aposentou-se ainda como funcionário da antiga Sidamar, na Vila Rami. Sua esposa, nascida também em Capivari, no 15 de fevereiro de 1928, filha de Davi Anésio e Angelina Schiavolin. Cursou também apenas o primário intermediário. Uma mãe que se abdicou de tudo para a educação dos seus filhos, muito religiosa, uma pessoa de uma fé exemplar. Era vaidosa, mas ao mesmo tempo muito humilde. Dizia ela que não ia nem ao mercado perto de casa, pois era muito atarefada com as coisas do lar. Uma mãe extremamente zelosa e que incentivava seus filhos a trabalhar e também a estudar. Família humilde que nós conhecemos, uma vez que moramos na Vila Rami por 13 anos e conhecemos muito bem essa família Begiato. O senhor Milton, realmente frequentador da mesma igreja que nós frequentávamos, lá o Santuário de Nossa Senhora, e tivemos a oportunidade de participarmos de vários grupos de orações daquela comunidade, juntamente com essa família. Os senhores ouviram, família numerosa, inúmeros filhos, família humilde, apenas um curso primário e intermediário de ambos, do casal, né? E mesmo assim estudaram, formaram todos os seus filhos. Temos aqui a presença de uma das noras que veio aqui hoje para prestigiar com o seu comparecimento a aprovação, com certeza, que irá acontecer desses 2 projetos de lei de denominação. Portanto, senhor presidente, eu acho que por todos os feitos dessa família humilde, mas por tudo aquilo que fizeram em prol da comunidade de Vila Rami, merece essa simples homenagem aqui da Câmara Municipal, denominando o casal, por coincidência, no loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. Nós falamos da senhora Regina Anésio Begiato e também do senhor Milton José Begiato. E eu encerro também cumprimentando o vereador Zé Dias pela denominação de Praça Josefa Barbosa Ferraz, cuja biografia já foi por ele declinada aqui desta tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, as nossas considerações em relação a esses 2 projetos de lei de nossa autoria, pedindo aos senhores, pedindo à companheira vereadora, que, se possível, aprovem
não só os dois de minha autoria, mas também o do vereador José Dias. Muito obrigado. Ainda em discussão, os projetos de lei 10.479, 10.494 e 10.597, de autoria dos vereadores Ana Tonelli e José Dias. Em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, declaro aprovado os projetos de lei 10.479, 10.494, 10.597, de autoria dos vereadores Ana Tonelli e José Carlos Ferreira Dias. Em discussão, a moção de número 95/2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao deputado estadual Campos Machado, do PTB de São Paulo, para que solicite providência dos órgãos responsáveis e competentes, visando a manutenção da rodovia estadual SP-354. Em discussão, Peço a palavra. com a palavra o vereador De Fleche. Val. Obrigado, presidente, doutor Paulo Sérgio Martins. Uma moção que vem que pede reparos na rodovia SP-354, aqui bem perto, entre trecho de Campo Limpo, Várzea e Jundiaí. A rodovia é importante acesso que liga os municípios de Atibaia, Jarinu, Campo Limpo, Paulista e Cajamar. Ela se encontra no seu início na marginal direita do rio Jundiaí e se estende até o quilômetro 61 da citada rodovia e se encontra em péssimo estado de conservação, repleto de buracos e cheio de irregularidades. Tal fato está prejudicando seriamente o tráfego de veículos, já que muitos deles, principalmente caminhões, são forçados a trafegar pelo acostamento. Os motoristas ficam expostos a riscos de acidentes. 200 metros do quilômetro 60 da mesma rodovia, há um acesso para os bairros Campos Verdes, Voturucá e outros, onde foi construída a alça para a parada de veículos que aguardam a travessia. Considerando que nesse ponto já foram registrados inúmeros acidentes, alguns deles com ocorrências, infelizmente, fatais. Embora já tenha sido acionado o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, não adotou até agora medidas cabíveis para evitar que esses acontecimentos, como os de acima mencionados, se repitam. Então, na forma regimental, sob apreciação do plenário, esta moção de apelo ao deputado estadual Campos Machado para que ele solicite as providências dos órgãos competentes visando a manutenção da artéria acima mencionada, dando-lhe ciências. Urge serem empreendidas ações no sentido de melhorar as condições desta tão importante rodovia, que comporta um intenso e relevante movimento, tanto de veículos leve quanto ônibus, caminhões e carretas, máquinas e equipamentos. O papel dessa estrada é fundamental para a região, por ser a rota ou ligação entre importantes cidades de economia e setores industriais bem estruturados no interior do estado, com outras rodovias maiores que conduzem à capital, e até com outras que levam a outros estados da federação. Tais razões justificam um pavimento asfáltico de melhores condições, melhor sinalização e, por que não dizer, até ser duplicada esta importante via de acesso. Senhor presidente, nobres pares, são essas palavras do vereador Val. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, vereador Val. Ainda em discussão, a moção de número 95/2010. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, declara aprovada a moção 95/2010 do vereador Enivaldo Ramos de Freitas.
E, com base nessa decisão dessa mesa, vamos suspender a sessão por até 30 minutos.